Olá, meus amores, vamos lá para a nossa aula de História? Vamos lá com a Pro? Então, nós vamos finalizar o nosso conteúdo, tá bom? Do quarto bimestre. Então, vamos que vamos. Página 83. Abriram aí? Muito bem. As criações tecnológicas. No Brasil, os trens foram os primeiros meios de transporte a levar cargas e passageiros por terra em longas distâncias. Eles eram apelidados de Maria Fumaça, por causa do vapor que saía das chaminés da locomotiva que puxava os demais vagões. Os primeiros trens a vapor surgiram na Inglaterra no início do século. Que século é esse? Muito bem, 19. As estradas de ferro por onde passavam os trens são chamadas de ferrovias. Olha aí no ladinho, vocês podem ver a estação ferroviária do Porto de Mauá em 1910, tá? Então, começando ali, essas criações tecnológicas, esse desenvolvimento começou a acontecer. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854. Tinha 14,5 km de extensão e ligava o Porto de Mauá, na capital do Rio de Janeiro, a uma cidade próxima, Fragoso, na Serra de Petrópolis. Em 30 de abril de 1954, no ano de seu centenário, então quando ela estava fazendo 100 anos, a Estrada de Ferro foi considerada Monumento Histórico Nacional, por decreto do presidente Getúlio Vargas, sendo então tombada pelo IPAM. Lembra? Isso, o instituto, né, que cuida dos patrimônios do nosso país, certo? Então, ela foi vista como um patrimônio histórico, certo? E aí o IPAM começou a tomar conta, né? A segunda ferrovia do Brasil, inaugurada em 8 de fevereiro de 1858, ligava a região de Cinco Pontas, no Recife, a Cabo de Santo Agostinho, também em Pernambuco. O trecho de 31,5 km, olha só, maior do que a primeira, né? Foi concluído em 1862. Recife foi a primeira cidade do mundo a contar com locomotivas a vapor, conhecidas como marcha-bombas, especialmente construídas para circular no perímetro urbano, cujo sistema viário foi inaugurado em 1867. Viram só? Então, esses tipos de locomoção foram dando origem a essas locomoções, esses transportes que nós temos hoje, certo? Então, essas locomotivas aí, elas deram origem a esses meios de transporte que nos ajudam a nos locomovermos hoje em dia, tá? Você sabia? A partir dos anos 1960, com o desenvolvimento técnico industrial, as Marias Fumaças foram substituídas por trens com motores elétricos ou a diesel. O crescimento da indústria automobilística no Brasil fez com que a construção de rodovias se intensificasse, ampliando a circulação de automóveis, ônibus e caminhões. Os transportes metropolitanos, então chamados de metrôs, eram trens elétricos, bondes, que passaram a circular a partir dos anos 1970, como transporte público alternativo nas grandes cidades. Então, viram só? Tudo isso começou ali, né? Com as Marias Fumaças, essas marcha-bombas, que eram utilizadas ali na cidade e deram origem aos metrôs e o que a gente conhece hoje, tá bom? Certo? Continuando aí, página 84. Outras ferrovias surgiram no Brasil afora, mais ou menos na mesma época, a exemplo da Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, com 578 km de extensão. Olha, essa aumentou muito mais. Ligando Salvador a Juazeiro, autorizada em 1852, iniciada em 1856 e finalizada em 1895. As antigas ferrovias pertencentes à Rede Ferroviária Federal S.A., bem como as velhas estações locomotivas, armazéns, vagões, maquinário, entre outros bens, tais como mobiliários, relógios, sinos, telégrafos e acervos documentais, fazem parte de uma fase importante da história dos transportes no Brasil. O IPAM, a partir de 2007, passou a ter a responsabilidade de administrar esses bens e zelar pela sua guarda e preservação. Alguns desses bens ferroviários encontram-se em processo de restauração ou disponíveis para visitas públicas em centros culturais e de preservação da memória. A seguir, listamos alguns. Então, olha só. O IPAM, lembra aquele Instituto de Patrimônio, né, Histórico-Cultural Nacional, né, do nosso país? Ele
viu todos esses bens que eram dessa época aí, das ferrovias, e pegou para a preservação, para que nós hoje pudéssemos saber dessa história. E se um dia você quiser visitar, para conhecer melhor, você pode visitar museus que apresentam esses bens, né, mostrando, contando um pouco dessa fase importante da história automobilística, tá bom? E eles também fazem essa restauração. O que é isso, Pro? Eles restauram, renovam esses bens, né? Esses meios de locomoção, para que ainda seja possível nós visualizarmos. Porque às vezes está tão estragado que não fica legal para expor e tudo mais. Então eles restauram essas peças para que fique bonito no museu, no local, né? E para as pessoas visitarem e conhecerem um pouco dessa história. Então olha só, alguns aqui que estão nesses centros culturais e de preservação da memória. Estação Ferroviária da Lapa, no Paraná. Inaugurada em 1891, a ferrovia Curitiba-Lapa tem 85 km de extensão e, entre o fim do século XIX e o início do século XX, foi responsável pelo transporte de madeira e erva mate da região até o porto de Paranaguá, no Paraná. A estação da cidade da Lapa é uma das estações típicas do Brasil da metade do século XX, pertencente à antiga, que foi essa Rede Ferroviária Federal, tá? Então pertencia a essa Rede Ferroviária Federal. Por seu valor histórico e cultural, atualmente é parte do patrimônio ferroviário do IPAM. Então ela faz parte aí do patrimônio do IPAM. A antiga Estação da Lapa é hoje um centro de memória ferroviária, atração cultural e turística na região, promovendo a história local, a educação ambiental e os passeios recreativos na antiga Maria Fumaça. Então tudo isso para as pessoas conhecerem um pouquinho da história. Olha só, vocês estão vendo aí, né, a imagem dessa estação ferroviária da Lapa. Olha só, agora nós vamos para essa aqui, ó, Estrada de Ferro Vitória, Minas, Espírito Santo e Minas Gerais. Então que vai desde o estado ali do Espírito Santo até Minas Gerais. Olha que legal. Na década de 1940, o Brasil passou por transformações em sua economia e a mineração recebeu muitos incentivos do governo e de países estrangeiros, como os Estados Unidos e a Inglaterra, interessados na importação de minérios. Então, olha só, tudo começou com a mineração. Por isso, era importante aproveitar os recursos extraídos no interior de Minas Gerais e transportá-los até o litoral para embarcá-los no Porto de Vitória, rumo ao exterior. Assim, foi criada a Ferrovia Vitória-Minas, pela qual transitavam até os anos 1960 as locomotivas movidas a vapor, as Marias Fumaças. Tudo isso para transportar os materiais ali, né, das escavações de um local para o outro, para depois serem enviados para o exterior. Na atualidade, a estrada de ferro continua em pleno funcionamento, porém com maior capacidade para transporte de carga, mais vias e locomotivas e vagões modernos. A Ferrovia Vitória-Minas é a única no Brasil que faz o transporte de passageiros entre as cidades de Vitória, Espírito Santo, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Olha que legal, ela continua em funcionamento até hoje. A antiga estação ferroviária Pedro Nolasco, situada às margens da Baía de Vitória, atualmente na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, abriga, desde 1998, o Museu Vale, responsável pela preservação da memória ferroviária e mineradora da região. Além da guarda de objetos e documentos antigos, o museu também realiza programas culturais e educativos para crianças e jovens de diferentes comunidades locais e regionais. Então, olha que legal. Tudo isso para preservar a memória ferroviária do nosso país. Essas estradas de ferro, né? Essas ferrovias, tudo isso que foi de grande importância para a nossa história. Número 5. A seguir, numere de 1 a 5, do mais antigo ao mais recente, os fatos referentes à história das ferrovias no Brasil. Para tanto, consulte o texto e complete os espaços em branco com as respectivas datas. Vamos lá, Paprô? Substituição das locomotivas a vapor por maquinário elétrico e a diesel. Década de... Então, lá no texto, onde é que fala sobre isso daí? Vamos lá? Em todos esses textos aí.
Quando foi? Em que década que foi que aconteceu essa substituição das locomotivas a vapor por maquinário elétrico e a diesel? E aí? E isso, olha lá, aí no começo da página, ó. Assim foi criada a Ferrovia Vitória Minas, pela qual transitavam até os anos de 1960 as locomotivas movidas a vapor. Depois começou a diesel. Então, década de 1960. Mas calma, a gente ainda vai enumerar por ordem do que aconteceu, né? Início da circulação dos metrôs nas grandes cidades como meio de transporte alternativo. Quando que aconteceu isso, gente? Em que década? Olhem lá no texto, procurem aí. Tem no texto. Vamos lá, ó, desde a página 83. E isso lá no Você Sabia, tá falando o quê? A partir dos anos 1970, com o transporte público alternativo nas grandes cidades, que surgiram os bondes, né? Ali o metrô, essa parte de transporte elétrico, né? Então foi em 1970, deixa aí, ainda não vamos enumerar. Inauguração da ferrovia ligando o Porto de Mauá, na cidade do Rio de Janeiro, a Fragoso, próximo a Petrópolis. Quando que isso aconteceu, gente? Olhem lá, desde a página 83. E isso, olha lá, a primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854. Ligava o Porto de Mauá, na capital do Rio de Janeiro, até Fragoso. Certo? Então, aí ó, 1854. Continuando, criação da ferrovia Vitória Minas, na década de... Quando que aconteceu a criação da ferrovia? Olha no texto. Isso mesmo, olha lá, ó. Na década de 1940, o Brasil passou por transformações em sua economia e aí foi quando foi criada a estrada de ferro Vitória Minas, né, para transportar esses minérios. Lembra? Então, foi em 1940. A última ali. Decreto do presidente Vargas, tombando como patrimônio histórico a primeira ferrovia brasileira. Em que ano que ele fez isso? Olhem lá no texto, também está escrito. Olhem lá, desde a página 33 é esse texto. Isso, em 1954, ó. Em 30 de abril de 1954, no ano do seu centenário, a estrada de ferro foi considerada monumento histórico nacional por decreto do presidente Getúlio Vargas, sendo então tombada pelo IPAM. Lembra? Então, 1954. Então, como fica aí a ordem desde da primeira que aconteceu até a última, né, da mais atual? E isso, ó, a inauguração de ferro, a inauguração da ferrovia Porto de Mauá é a primeira, então é a número 1, né? 1854. Qual que é a próxima? E isso, a criação, a que está logo abaixo, a criação da ferrovia Vitória Minas, que foi em 1944. Então, em 1940, essa é a 2. Qual que é a próxima? A que está logo abaixo. Decreto do presidente Vargas tombando como patrimônio histórico a primeira ferrovia brasileira, em 1954. Depois... E isso, a primeira lá, substituição das locomotivas a vapor por maquinário elétrico e a diesel na década de 1960. E a última é a segunda ali, né? Início da circulação dos metrôs nas grandes cidades como meio de transporte alternativo na década de 1970. Muito bem? Então a ordem ficou 4, 5, 1, 2, 3. Muito bem? Vocês são muito espertos. Vamos lá. Número 6. As estações de trem das cidades da Lapa, no Paraná, e Vila Velha, no Espírito Santo, continuam tendo a mesma finalidade que tinham no passado? Justifique sua resposta. E aí, essas locomotivas aí, elas continuam tendo a mesma finalidade que elas tinham antes? Não. As que antigamente os trens serviam ali para carregar a carga, para carregar passageiro, né? Foram desativadas, certo? Depois elas foram restauradas, né? Agora elas foram restauradas e elas são utilizadas como forma de contar a história, né? Elas estão aí nos museus, né, de memória ferroviária, certo? E elas são usadas também para desenvolver projetos educativos, então para contar história para essas crianças, né?
Então, essas antigas ferrovias que eram usadas para transporte de carga e passageiro, elas foram desativadas. E hoje elas só existem para contar a história, certo? Então elas ficam ali nesses museus de memória ferroviária, né? E serve também para projetos educativos e tudo mais. Muito bem? Escreveram aí e colocaram certinho, porque já está corrigido, né? Página 86. Até os anos 1960, aproximadamente, os trens funcionaram como um importante meio de transporte de passageiros por longas distâncias. Entreviste pessoas com mais de 60 anos de idade, indivíduos que tenham vivido a experiência de andar nesses modelos antigos de trem. Faça perguntas relacionadas aos seguintes temas. Então, essa daqui vocês podem perguntar para algum adulto, tá bom? Avô, às vezes até o papai se tiver mais de 60 anos, ou a mamãe, tá bom? Que tenham vivido nessa época dos trens e que podem responder essas perguntas aí para vocês. Combinado? Então, é mais a título de informação, de curiosidade, para vocês entenderem um pouquinho. Tem muita gente que foi dessa época e que pode te contar histórias legais. Então, perguntem aí, tá bom? Pode fazer ligação. Pro, não dá para eu ir porque é de risco. Faz ligação, liga. FaceTime. Vocês podem conversar tranquilamente. 8. Observe as fotos da Estação da Luz na cidade de São Paulo. Estão vendo aí a estação ferroviária? Em 1970 havia muitos trens cujo motor era movido a diesel. Até o início dos anos 1990, a estação mantinha linhas de trem de média a longa distância, que transportavam passageiros para o Rio de Janeiro e para cidades do interior do estado de São Paulo. Atualmente, a estação dispõe de uma nova plataforma central em que os passageiros esperam para embarcar. As linhas de metrô ligam diferentes bairros da cidade de São Paulo. Então, olha só como que tudo começou, né? Começou ali com trens e hoje são o quê? Metrôs, certo? Então, olha que legal. Tudo isso faz parte de quê? Da história do nosso país. Por isso que hoje estão em museus, eles preservam tudo isso para que essa história possa ser contada. Senão hoje vocês não iam nem saber ou poder ver fotos sobre, né? Letra A. Quais as diferenças entre os tipos de trem que passaram pela estação de luz ao longo do tempo? Gente, lembra lá no texto, no início do século XX, como que eram esses trens? E isso, a vapor, eram as Marias Fumaças. E depois? Depois vieram os modelos movidos a diesel, lembra? E agora nós temos os metrôs que são elétricos, tá bom? Então, essa foi a modernização que foi acontecendo na Estação da Luz, né, com seus meios de transporte. Antes era Maria Fumaça, depois vieram os modelos movidos a diesel e depois os elétricos, que hoje nós chamamos de metrôs. Certo? Podemos continuar? Muito bem. B. Compare as fotos e responda. Que coisas, apesar do tempo, praticamente não mudaram? Gente, o que praticamente não mudou aí? A estrutura. Vocês perceberam que a estrutura ali, se vocês olharem na foto, continua o quê? A mesma. Então, foi mantida a estrutura original da Estação da Luz. Olha que legal. Os trilhos permanecem os mesmos. Os vagões, apesar de remodelados, eles são parecidos, né? Porque eles servem também de transporte coletivo, assim como os outros antigos serviam, certo? Então deu uma modernizada ali, mas a estrutura é a mesma, tá bom? Eles mantiveram a original ali, certo? Muito bem. Página 87. Todo mundo comigo? Então vamos lá. Página 87. Conjuntos urbanos. Centro Histórico de São Luís, Maranhão. A cidade de São Luís, no Maranhão, foi fundada pelos franceses em 1612, na ponta da península entre os rios Bacanga e Anil. Em 1615, os portugueses reassumiram a administração da cidade, cujo projeto arquitetônico foi feito pelo engenheiro Francisco Frias de Mesquita. Ao longo dos séculos, que séculos são esses? Isso, 18 e 19, a cidade foi se expandindo, foi crescendo.
assim como as construções típicas da arquitetura portuguesa revestidas de azulejo, porém mantendo o traçado urbano original de 1615. São Luís tem muitos imóveis que datam do século XVIII e XIX e, por se tratar de um grande conjunto urbano histórico de visível valor artístico e arquitetônico, a cidade foi tombada como patrimônio histórico e arquitetônico. Olha lá, histórico nacional em 1951. Em 1997 foi classificada pela Unesco como patrimônio mundial. Olha que legal! São Luís do Maranhão. Ao longo do século XX, devido ao crescimento na cidade e da população, o antigo centro urbano de São Luís tornou-se pouco habitado. Muitos prédios ficaram abandonados e em situação precária de conservação. A partir de 1997, com a inclusão do centro histórico na lista de patrimônios mundiais, a cidade passou a receber incentivos do governo e de empresas privadas para obras de restauração. Então começou a restaurar para não se perder essa parte importante da cultura dessa cidade, certo? E aí eles começaram a fazer essas obras de restauração. Se você olhar ali, olha o que são essas obras. Reparos, reformas e renovações feitos em um bem histórico visando preservar ou resgatar sua identidade e os aspectos característicos da época em que foi construído. Materiais, cores, formas e dimensões. Como resultado disso, as futuras gerações podem ter acesso ao estilo cultural e histórico mais próximo possível do original. Então essa restauração é feita para que as pessoas, quando visualizarem esse objeto, esse centro histórico, possam ver como que era o original, tá bom? O mais próximo possível, a cor, a forma, para que as pessoas tenham essa visão, tá bom? Então olha lá que legal, o Centro Histórico de São Luís, a vista parcial do Parque Ecológico, tudo isso como sendo visto como histórico. Página 88. Centro Histórico de São Luís é repaginado e ganha nova vida. Contribuições da prefeitura dão um up a mais ao mais conhecido cartão postal da cidade, estimulando a população o senso de identidade e preservação do patrimônio. Olha lá a importância, lembra de preservar o patrimônio para que outras pessoas possam ter acesso também. Os moradores de São Luís, capital do estado do Maranhão, voltaram a visitar com mais frequência nos últimos anos o centro histórico da cidade. Isso se deve às variadas atividades culturais e às reformas proporcionadas pela prefeitura e outras organizações. No local é possível encontrar diversas manifestações culturais e sociais, o que atrai visitantes pela rica arquitetura, bem como pela culinária típica e pela variedade do artesanato, que podem ser apreciados e adquiridos nos estabelecimentos da região, tombada pelos governos estadual e federal. Olha que legal! Visitar o local é de grande valia para a população, que tem a oportunidade de conhecer mais de perto a história da cidade, algo essencial para que tenha consciência da importância de preservar o espaço em que vive. Se eu conheço a história, eu me relaciono com essa história, eu vou querer o quê? Preservar esse local, para que outras pessoas conheçam essa história também. O prefeito, ao falar do centro histórico, ressalta que resgatar a nossa história, cultura, arquitetura e todas as riquezas que o centro reúne é fundamental para despertar o sentimento de pertencimento. Opa, eu conheço a história, eu sei como que isso aconteceu, eu sei como que isso foi originado, eu pertenço a esse local. Olha que importante. Número 9. Há quanto tempo existe a cidade de São Luís do Maranhão? Há quanto tempo, gente? Aí você tem que fazer a conta. Nós estamos em 2020 e essa cidade foi originada em 1615. Então vocês pegam 2020 e tiram 1615 e vai dar o quanto de tempo que essa cidade ela existe, tá bom? Façam a conta aí, gente. 10. Por quais transformações a cidade passou ao longo do século XX, gente? Que transformações ela passou? Por quais transformações ela passou? Ela se desenvolveu por conta do crescimento da população, certo? Novos bairros foram criados, e por causa disso o antigo centro urbano ele foi deixando de ser habitado. As pessoas foram se mudando ali para os locais ao redor, foi expandindo e o centro foi acabando ficando menos habitado. E por causa disso ficar numa situação precária
E depois precisou fazer o quê? Restaurar esse centro, certo? Então é isso. Está escrevendo aí? Número 11. Qual a importância histórica do conjunto urbano da cidade de São Luís para que se justifique preservá-lo, gente? Porque esse centro histórico e sua arquitetura existem desde ali do tempo dos portugueses, né? E tem traços originais dessas edificações que foram feitas, há muito tempo atrás, né? Nos séculos ali 18 e 19. E também conta a história dessa expansão que a cidade teve, certo? Por isso que é importante para a história que esse centro seja preservado, porque carrega traços na arquitetura desde o seu princípio, né? Desde o século 18 e 19, certo? Muito bem. Pessoal, essa página aí, 89, vocês podem fazer, tá bom? Aqui onde eu vivo, vocês podem pesquisar aqui se nós temos aqui em Campo Grande alguns conjuntos urbanos que foram tombados como patrimônio. Vocês vão colocar aí quais são, tá bom? Colar imagens, fiquem à vontade, tá? Muito bem. Página 90. Agora é sua vez. Esse vocês vão pausar o vídeo, vão fazer, tá? E depois vocês voltem pra ver a correção com a prova. Pausa o vídeo. Muito bem, você que pausou o vídeo e voltou aqui, fez direitinho, bem lindinho da Pro, agora nós vamos fazer a correção. Agora é sua vez. Pelas descrições a seguir, descubra e escreva os nomes dos itens brasileiros que integram o patrimônio cultural e natural da humanidade. Em seguida, localize-os no mapa e escreva a letra correspondente no quadradinho adequado. Então, vocês vão olhar ali pelas características, iam descobrir o nome e colocar ali onde que é. A. Foi durante o período colonial principal porto pelo qual os escravos de origem africana chegavam ao Brasil e às Américas. Onde que é isso? Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Onde que fica? Ali, no mapa tá ali, Rio de Janeiro, fica ali. Vocês podem colocar aí letra A, tá bom? Letra B. Encontra-se na primeira capital do Brasil, fundada em 1549. Consta de um importante conjunto arquitetônico, paisagístico e urbano em seu centro histórico. Qual foi a primeira capital do Brasil? Isso mesmo. Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Tá bom? Então é só vocês colocarem lá, no mapa onde tem Bahia, vocês coloquem a letra B ali, no quadradinho. C. Constitui o maior sistema de água doce do mundo em um dos mais ricos em vida silvestre. O bioma ali é uma savana estépica com cerca de 200 mil quilômetros quadrados, alagada em sua maior parte. E aí? Isso vocês têm que conhecer, hein? Complexo de áreas protegidas do Pantanal. Isso, Mato Grosso do Sul. Muito bem. Então, olha lá, onde que tá? Isso, Mato Grosso ali, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá bom? Coloque aí, letra C. Considerado uma das obras-primas do Barroco mundial, começou a ser construído na segunda metade do século XVIII. Consiste em uma igreja com interior em estilo rococó, escadaria externa decorada com estátuas dos 12 profetas em pedra-sabão e 6 capelas dispostas lado a lado, em frente ao templo, ilustrando a Vias Crucis de Jesus Cristo. Onde que é isso, gente? Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, em Minas Gerais. Então vai lá, vamos lá em Minas Gerais, Belo Horizonte ali, Minas Gerais. É nessa região que fica esse Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, tá bom? E representam uma grande proporção da superfície insular na América do Sul e suas riquezas aquáticas são extremamente importantes para a reprodução e alimentação do atum, bem como de várias espécies de tubarão, tartaruga e mamíferos marinhos. Onde que é isso, gente? Isso, Fernando de Noronha,
Ilhas Atlânticas, Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Olhem lá. Estão vendo? Onde é que está isso daí, ó? Letra E. Isso, está perto ali, ó, Rio Grande do Norte, tá vendo? É lá que fica. Então, só vocês colocarem ali a letra E. O mapa vai ficar assim, ó. Estão observando aí, ó? C-A-D-B-E. Olha só. Muito bem. Tudo isso são o quê? Patrimônio histórico, cultural, né? E natural da humanidade. Que nós temos aqui no nosso país. Gente, que legal, né? O quanto de patrimônio histórico mundial e cultural, né? Natural, nós temos no nosso país. É um país de uma beleza muito grande, certo? Então vamos preservar. Porque se a gente não preserva, nós não vamos poder utilizar e ver, e nem as gerações futuras, certo? Meus amores, terminamos por aqui história, tá bom? Vocês foram excelentes, parabéns, a Pro tá super, super, super orgulhosa, tá bom? E até a próxima aula com as revisões, tá? Super beijo, amo vocês!